Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam me ouvindo bem e me vendo bem. Por favor, quem for entrando, coloque aí nos comentários se nossa transmissão está legal, se está muito boa. Hoje vai ter mais um caso clínico na nossa primeira parte da dinâmica da live. E na segunda parte, como sempre, eu explico para vocês, vai ter a nossa sessão de perguntas e respostas. Tudo bem? Eu, Davi Miranda, Deise, Carla, Fabiana, sejam muito bem-vindas. Eu peço, que não se esqueçam de enviar aqui o aviãozinho para pelo menos 3 dos seus primeiros contatos, tá bom? Então, hoje eu vou falar de uma paciente que eu já acompanho desde seus 2 anos e meio. Hoje ele está por volta de 4 anos e um pouquinho. Tinha o diagnóstico de autismo, mas foi bem complicado de ter esse diagnóstico. A priori, era uma criança que tinha um atraso sim de linguagem. Quando veio até mim, falava de 35 a 50 palavras, com jargonismos, ecolalias. Para quem não sabe, jargonismos é o modo de expressão mais primitivo que a gente vê em bebezinhos de 8 meses até 12 meses, aquele conversar, né, sem a gente compreender, identificar alguma língua ali, um blá 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 blá. E as ecolalias são repetições de alguns bordões, alguns termos que a criança escuta e fica emitindo. Ela era uma criança que babava muito com seus 2 anos e meio. Isso preocupava muito a mãe, cuspia em algumas situações, né? Ela tinha um nojinho de algo que ela entrava em contato e começava a cuspir, enfileirava ímãs de geladeiras e brinquedos. Os avós da criança falavam outra língua e a família mantinha essa cultura do bilinguismo, tá? Além do português, falavam outra língua. Até 1 ano e meio, inclusive, a criança se expressava de uma forma esperada, com mais de 20 termos nessa língua. Perdeu termos tanto no português como na língua estrangeira. Desenvolveu inquietação, hiperatividade, agressividade quando contrariado, né? Ficando muito irritadiço, com dificuldade de consolo, na mínima contrariedade, com comportamentos opositores, desatento, preferia se isolar e brincar sozinho, inclusive evitava até brincar com o próprio irmão. Então, foi possível fazer sim o diagnóstico do TEA devido a essas dificuldades, déficits, né, deficiências nas habilidades de linguagem de comunicação. A criança nem emitia de uma forma adequada, não falava de uma forma esperada, nem compreendia o que se demandava dessa criança com 2 anos e meio. Também tinha os comportamentos repetitivos, como enfileiramento, ecolalia, algumas estereotipias. Somado a isso, apesar de não ser não ser sinais centrais do autismo, tinha um transtorno sensorial, ficando muito inquieto com alguns barulhos habituais de casa, como liquidificador, secador de cabelo, aspirador de pó. Tinha essa sensibilidade auditiva. E a situação é que a criança foi encaminhada para um centro terapêutico, uma clínica de estimulação que eu indiquei, muito boa, passou por todo aquele processo, né, de judicialização, liminar, conseguiu-se entrar nessa clínica com a carga horária também adequada e teve evoluções brilhantes, evoluções assim impressionantes. Como a família tinha uma dinâmica um pouco mais delicada, inclusive com pais separados, sempre se teve esse questionamento, não pela mãe, que é uma profissional de comunicação, conhece muitos outros profissionais de fonoterapia, fonoaudiologia, trabalha com comunicação, por incrível que pareça, né?
e a criança tem uma deficiência de comunicação, a mãe já entendeu que realmente a criança tem o diagnóstico do TEA, veio me procurar para se certificar disso e ter acesso ao tratamento. Mas pintou uma dúvida no pai sobre se era realmente o autismo. Por isso que eu sempre bato sempre, a gente tem que alcançar o pai, né? Fazer com que ele compreenda, com que ele participe. Mas esse pai, esse paciente, sempre teve a dúvida se era ou não o autismo, mas participava, leva a criança sim à terapia, trazia, conversava com os terapeutas. E a criança evoluiu muito, porém a mãe, como profissional de comunicação, quer a mais, quer que a criança desenvolva melhor a fluência na linguagem, saiba usar, né, precisamente os termos. Isso nunca ocorreu. A mãe questionava a fono que acompanha a criança, que fazia um excelente trabalho, mas, a grosso modo, a fono fazia o arroz com feijão, fazia aquilo que ela estava determinada para fazer, aquilo que teria sido combinado para fazer. A criança que tinha um autismo com muita limitação comunicativa estava evoluindo no passo esperado para suas dificuldades. Hoje, a mãe veio e me pontuou essa dificuldade de se alcançar a fluência, de se ter respostas adequadas às demandas que são passadas à criança. Então, situações do tipo de que a criança acompanha uma contagem. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. A criança acompanhou e repetia essas palavras, né? O nome dos algarismos. Só que quando você pedia para a criança contar de 1 a 5, ela não fazia. Olha só que interessante. Ou quando você pedia para a criança apontar o algarismo 3, ela respondia, mas quando você perguntava à criança que algarismo é esse, apontando o mesmo algarismo 3, ela não respondia. Então a criança tinha dificuldade de estabelecer sequenciamentos, inclusive numa história. Por exemplo, na história dos 3 porquinhos, que a gente repete, né, para as nossas crianças, ao perguntar qual era o primeiro porquinho, né, não, qual era a primeira casa do primeiro porquinho, qual material o primeiro porquinho usou para construir sua casa, todo mundo sabe, né? Primeiro foi a casa de palha, depois o segundo porquinho construiu uma casa de madeira e o terceiro porquinho construiu uma casa de cimentos e tijolos. Essa criança não sabia. Quando você perguntava qual era, entre uma sequência de animais, qual era o animal maior, ele apontava, a criança apontava. Mas quando você perguntava, este animal aqui é maior ou menor, ela não respondia. Então havia uma incongruência do que cognitiva, né? A criança compreendia o conceito, respondia de algumas formas, mas não transferia esse conhecimento para a mesma questão feita de forma diferente. Surgiu, então, a possibilidade dessa criança ter, além do autismo, um transtorno específico da linguagem, um distúrbio específico da linguagem. É muito comum a gente investigar a apraxia da fala na infância, mas pode haver transtornos específicos da linguagem ou alterações do processamento auditivo central. Então, ao perceber que sua criança demonstra evolução, e essa é a grande lição de hoje, né? Ao perceber que sua criança demonstra evolução, está inserida em boas terapias, mas não está entregando o que você acreditaria que ela poderia entregar, converse com seu médico, converse com o neuropediatra. Veja se há algo a mais a ser feito para que ela tenha uma melhor evolução. Não é colocar tudo na vala comum do TEA. Ela não está falando de forma adequada por causa do autismo. Ela não está se expressando de forma adequada por causa do autismo. Ela tem essa limitação e não consegue ter um sucesso que se acreditava que teria por causa do autismo. Então, a gente precisa sempre estar avaliando e repensando diagnósticos, principalmente quando ele está sempre na berlinda, numa família que tem uma dinâmica familiar delicada, né?
como eu falei, da história do pai. Então, numa dessas situações, para você ver que a gente conversou a consulta mãe, chegou a conversar com a fono, que realmente faz o seu trabalho, mas perguntando por que a criança não estava entregando o que ela esperava, né? Analisando as expectativas da mãe, que não são expectativas muito altas, são expectativas que ela acredita que o filho pode alcançar. E a fonoterapeuta responsável falou: olha, eu acredito que o que está prejudicando é o bilinguismo, né? Uma família que é bilíngue e adota aquela cultura do bilinguismo, como desde sempre. O irmão da criança também bilíngue, a mãe bilíngue, os avós, que a criança convive muito com os avós, falam outra língua. Então a mãe achou que aquilo não seria a resposta. Numa outra ocasião, o pai, ao levar o filho conversar com a fono, viu que questionou como é que estava a evolução da criança. A fono falou: olhe, e foi nesses termos, isso acontece muito. E eu peço para os colegas, né, fonoterapeutas, terapeutas, terem muito cuidado, medirem muito bem as palavras, porque isso acontece demais. A fono chegou a falar para o pai que, devido à boa evolução, era hoje quase impossível de perceber que a criança foi um dia autista. Ou seja, isso assombra um pai que uma vez já desconfiou do diagnóstico, ouvir da boca de uma terapeuta que a criança talvez não fosse autista e hoje evoluiu tão bem que não fosse mais possível percebê-lo como uma criança com autismo. Impressiona. Quando isso chega aqui no consultório, dói meu coração, porque tantas e tantas vezes eu escutei isso de famílias. Nossa, doutor, a gente estava tão convencido de que tinha esse diagnóstico e a gente se esforçou tanto para que melhorasse, que é quando alguém fala isso, mesmo com boas intenções, para a gente se alegrar, né? Que conseguiu um resultado tão bom que nem parece mais autista, né? A gente fica questionando se era isso mesmo que a gente estava, contra isso mesmo que a gente estava lutando. Então, muito cuidado, bota a mão na cabeça, no coração. Muito cuidado com esses termos, porque vez ou outra surge na internet essa conversa de cura, de reversão, de sair do espectro, tá? Que são termos que foram apropriados da medicina antiga, da medicina medieval, onde a gente lutava contra germes, bactérias, que quando se tinha uma pneumonia, né, tinha desfechos de ou a cura, né, ou a sequela, ou a morte, né? Mas em termos de saúde mental, a gente não fala mais em relação a esse tipo de desfecho de cura, de sequela, nem de morte, né? Porque em questão de saúde mental, a morte vem por outros tipos de prática, né? Como o autoextermínio, e hoje, em mês de setembro, a gente fala muito sobre o suicídio. Mas, em diagnóstico, tá? Muito cuidado quando a gente for usar se parece ou não parece. Não, a gente considera a pessoa com TEA, realmente, com autismo, mas que teve bons resultados, teve uma reabilitação bem sucedida. E quando a gente fala de alta de terapias, não está falando de cura, nem de que se troca a criança, não. A gente está falando que a criança conseguiu contornar as dificuldades que o TEA impõe, né? Então, foram essas as lições dessa consulta de hoje. Eu estou aguardando uma avaliação mais específica, como eu falei, de um possível distúrbio específico da linguagem para essa criança ou uma alteração do processamento auditivo central, para a gente saber precisamente no que ele está precisando ser melhor estimulado do ponto de vista de comunicação. Ok? Espero que vocês tenham aprendido bastante. E agora vamos para a segunda parte da nossa dinâmica, da nossa live, que é a sessão de perguntas e respostas. Deixei a caixinha de perguntas aberta nessa manhã. Já tem muita pergunta, não sei se eu vou conseguir responder a todas, né? Mas eu vou me esforçar e vocês continuem mandando perguntas, que aí a gente vai escolhendo aquelas que eu acredito que tenham maior contribuição aqui para vocês que estão ao vivo. Doutor, quais são
as características de uma criança com transtorno do espectro do autismo que tenha deficiência intelectual. Então, ela vai ter as dificuldades esperadas do TEA, dificuldades destas de comunicação e o comportamento repetitivo com interesses restritos, além de prejuízos cognitivos que atrapalhem ainda mais a boa evolução. Um prejuízo e uma deficiência global na sua capacidade de readaptação, de uso de instrumentos, de uso dos aparelhos e serviços, tá? Então, é uma criança que tem uma dificuldade muito maior do que o próprio autismo vem a impor. E isso sempre tem que ser colocado, principalmente nos casos de TEA mais graves, naquele do nível mais grave. Seguinte pergunta. Como comunicar ao filho, um adolescente de 15 anos, que irá fazer uma avaliação de TEA? Veja, eu sempre sou da política do jogo limpo. Quando a gente comunica, exerce uma boa comunicação, não há confusão. Então, um adolescente tem que se manter a via livre para o diálogo. Os pais têm que explicar que há comportamentos que motivam a preocupação, que a criança pode ter realmente um diagnóstico, que precisa de ajuda, sempre a possibilidade de ser ajudado, de se melhorar, avaliar se a criança, no caso, se esse adolescente já pesquisou na internet. Porque hoje é muito comum a questão do autodiagnóstico. Pode ser que ele surpreenda, tá? E ele já esteja a par de tudo e vocês, na verdade, sejam os últimos a saber. Mas persista com a conversa, com o diálogo limpo, honesto, e as coisas fluem. Se ele vai vir para a consulta, ele vai participar da consulta e vai escutar tudo que vai ser discutido. Eu não costumo apartar a família na primeira consulta, principalmente uma consulta de diagnóstica, de encontro, para a gente poder conversar a portas fechadas, porque o adolescente não pode ouvir. Só se for uma coisa muito delicada, mas isso é algo que pode ser já manejado a partir de agora, antecipadamente. Não venha acreditando que colocando no meu colo essa situação vai ser melhor manejada do que pelos próprios pais, que conhecem o seu filho melhor do que eu, Quem sou eu para dizer que eu vou ajudar e fazer com que esse adolescente compreenda? Os próprios pais conhecem o filho melhor do que eu e sabem até onde ele pode compreender, até onde ele pode suportar aquela notícia, aquela possibilidade de diagnóstico. Tá? Façam isso que as coisas vão dar certo. Pergunta seguinte. Criança de 3 anos com autismo quer morder. Como fazer para que ele pare? Certo? Mesma situação aqui. Uma criança de 3 anos sobe até em cima do carro. O que fazer para ele ter medo do perigo? Por favor. Obrigado. Então, isso é o ponto central do manejo comportamental, da análise do comportamento aplicada. A identificação de comportamentos inadequados, a proposição de comportamentos alternativos e o reforço para esse comportamento alternativo. Então, essa criança precisa ser melhor manejada do ponto de vista de terapias, da psicoterapia, da terapia ocupacional, da psicopedagogia, da fonoterapia. Então, ele apresenta comportamentos inadequados como morder ou subir nos automóveis. Como é que a gente vai identificar? A gente tem que identificar o motivo desse comportamento, quais são os gatilhos, o que é que motiva a criança a fazer isso, a morder. É uma forma de comunicação que já foi validada, é uma forma de argumentação, é uma forma de tentar fazer uma solicitação, já que ela tem essa limitação comunicativa. Então, identificar os motivos desse comportamento, propor o comportamento alternativo adequado e reforçar esse comportamento alternativo
adequado. Em linhas gerais é isso que precisa ser feito. Agora tem que ser feito em terapias estruturadas, replicado em casa e replicado na escola e em todos os ambientes que a criança frequente. Indique curso online. Opa, olha aí meu compromisso. Indique curso online de terapia ABA, por gentileza. Veja, a gente tem que ter muito cuidado com alguns cursos online, tá? Eu não vou aqui especificar curso online de tal empresa, curso online de empresa X, de empresa Y, mas, de certa forma, o curso online ou por EAD para terapeutas, para aplicadores, hoje consegue levar essa informação, esse conhecimento a todo o Brasil. É isso que a gente está precisando. Levar o conhecimento a um país de dimensões continentais como o nosso, fazer que os recursos humanos preparados para a saúde estejam capacitados a atender as crianças com o autismo, deficiência intelectual, TDAH, todos os transtornos globais de desenvolvimento. E o EAD, o ensino à distância, os cursos online, ajudam muito. Então, pesquisar, ver os depoimentos de quem fez o curso, ver se o curso se adequa à sua realidade. Não precisa necessariamente ser o mais caro do mercado ou o curso em inglês. Não. E, inclusive, para pais, eu recomendo curso, né, de manejo, curso de aba para pais. Existe, tá? Tanto cursos pagos como até materiais gratuitos no YouTube ou no próprio Instagram. Os pais têm que se apossar desse conhecimento da análise do comportamento para poder aplicar em casa algumas das técnicas e ter melhor resultado com os seus filhos. Não delegar, não terceirizar apenas ao terapeuta ou apenas assistente terapêutico na escola ou aos professores. Em casa também, que é onde a criança vai estar, quando não estiver na escola, quando não estiver na clínica, quando estiver no fim de semana, os pais têm que ter conhecimento como se faz a análise do comportamento, como aplicar técnicas da análise do comportamento. Deve ser uma ciência comum a todos que lidam com a criança. Então, busque um curso. Quem me perguntou aqui pode ir lá no direct, que eu passo algumas informações, algumas sugestões. Inclusive, conheço algumas das pessoas que são a cara desses cursos, né? Porque muitas vezes a gente vai porque um influenciador anuncia seu curso, outro influenciador anuncia seu curso, mas esses cursos são dados por professores de diversas áreas que abordam a análise de comportamento aplicada em cada uma de suas áreas, certo? Então, há muitos cursos bons, cursos ruins, pode ser feito por EAD, tem que ter a mentoria, a avaliação, tem que ter certificação, né, pelo MEC, para caso seja um curso profissionalizante, tá? E a gente pode descobrir juntos qual é o melhor curso para você que perguntou. Outra pergunta. Qual a principal estereotipia do autismo? As principais, né, que tem é o flapping, que é aquele bater das mãozinhas quando a criança está excitada. Tem o rocking, que é o movimento para trás e para frente, geralmente a criança sentada, mas também tem o rocking em pé. Tem o movimento pendular, né, de um lado para outro. Deixe-me ver se tem... tem estereotipias vocálicas, né, de repetição de vogais. O. Tem esse tipo de estereotipias vocálicas, que também conhecido como vocal playing. Esses são os que me vêm à mente, são as principais, né, que aparecem. O saltitar, né, pular no cantinho só, girar, correr de uma parede a outra, geralmente com o olhar fixo na textura da parede. Então, e alguns outros comportamentos que podem ser avaliados se tem alguma função autoestimulatória e classificados como estereotipadas. Outra pergunta: como levar um rapaz para consulta? Ele tem 14 anos, explicar que ele tem TEA nível 1. Ou seja, jogo aberto, né? Falar de forma honesta, já preparar o terreno para isso e manter a via de comunicação
livre. A verdade é sempre o melhor negócio. Outra pergunta que... Criança de 7 anos, o professor acha que tem transtorno opositor desafiador. Qual o tratamento? Olha, antes de tratar, a gente precisa dar o diagnóstico. Então, o transtorno opositor desafiador são aqueles comportamentos de oposição, disrupção, do contra, agressividade, violência, que persistem por mais de 6 meses contra as figuras de autoridade, que podem ser pai, mãe, avó, professores, em todos os ambientes frequentados pela criança. Então, se a professora acha que é só na escola, ou se a senhora não percebeu esse comportamento opositor, desafiante em sua casa, ou com outro adulto, com a vozinha, com o zelador do prédio, então a gente tem que avaliar se é um transtorno opositor desafiador, se está iniciando, né, esse tipo de comportamento com a idade da criança, se isso vai progredir para um transtorno, né, pior, um transtorno de conduta, ou se é um TDAH, e aí a impulsividade é colocada com um comportamento opositivo. Tá? Então precisa de uma avaliação especializada. E antes de tratar, precisa ter esse diagnóstico. E o tratamento é terapia. Não há um remédio para o TOD. Não tem uma pílula mágica. É sempre mais difícil, mas tem resultados consistentes e permanentes a terapia, sendo a abordagem, né, e o manejo parental o que dá melhor resultado. Ou seja, o TOD nasce no seio da família, mas não é culpa da família, certo? Nasce ali no seio da família, a criança já tem uma predisposição a ter aquele tipo de comportamento e ali é nutrido por inconsistências nas rotinas, né, flexibilidade nos limites. Então, o manejo parental, a orientação aos pais de como lidar com esse tipo de comportamento vai ajudar a diminuí-lo muito, né? E transformar a criança que tem um transtorno opositor desafiador, uma criança que é questionadora, mas é obediente, né? Não é uma criança passiva nem submissa, questionadora, mas obediente, que é isso que a gente quer para os nossos filhos. Doutor, quais as principais características de uma criança com autismo leve? Então, as principais características do autismo são déficits, deficiências, né, nas habilidades de linguagem e comunicação, além de comportamentos repetitivos e interesses restritos. O TEA leve tem sinais leves, mas que podem ser encaixados nesses dois blocos que possibilitam o diagnóstico. Então, às vezes, a criança até fala, explica muito bem, como é o caso das crianças com síndrome de Asperger, mas tem dificuldades em identificar sarcasmo, ironia, duplo sentido, uso metafórico ou comparativo da linguagem, certo? Sutilezas, né? Sutilezas na linguagem. Ela começa a aprender o que significa cada uma desses usos da linguagem, mas não sabe apreender do contexto, né? Tirar o significado do contexto na questão de deficiência de linguagem. Na questão de interesses restritos, pode ser uma criança que tem interesse em certas áreas do conhecimento, das ciências, uma criança muito estudiosa na área da astronomia, uma criança muito estudiosa na área da paleontologia. Tem muitos pacientes que vieram aqui com a suspeita de um TEA leve e que tinham interesses muito restritos em áreas da ciência. E até pequenas estereotipias não perceptíveis ou então que não causem constrangimento, mas realmente manifestação estereotipada, como ritualização na hora das refeições, só se alimentar de uma única forma, num único ambiente da casa, numa única posição na mesa, com um único prato, numa única disposição de talheres ou com cardápio muito monótono, muito restrito. Então, ritualizações podem ser enquadradas nesse diagnóstico do TEA com sinais sutis, o TEA muito leve. Uma pergunta controversa. Ômega 3 ajuda no autismo?
Hoje está muito em voga a prescrição de suplementos ricos em ômega 3, notadamente o componente DHA, ácido docosahexaenoico do ômega 3, que é o que se alega ter melhor benefício para o sistema nervoso e retina. Agora, não é dizendo que melhora o autismo. Essa suplementação está sendo dada às crianças, aos adolescentes, às gestantes, aos lactentes, né? As criancinhas que ainda estão no peito, que tomam fórmula, a própria mãe que amamenta toma o ômega 3 que passa pelo leite, como uma forma de saúde cerebral. Não é para o autismo, não é só para o TDAH, mas para aquele que tem o cérebro em desenvolvimento, né? Ou então está gestando uma criança que vai precisar desse componente do ômega 3 para uma melhor saúde das membranas celulares, das células cerebrais, certo? Então, se advoga a suplementação de ômega 3 para esse tipo de benefício, não é para autismo, não é para TDAH, é para a pessoa que precisa manter uma saúde de suas membranas, das células do seu cérebro, tá? E o componente EPA é mais relacionado à saúde cardiovascular, né? Se alega que baixo colesterol, baixo triglicerídeo, mas em revisões sistemáticas de alto nível de evidência, isso está caindo por terra. Mas ainda o componente DHA é que tem o melhor benefício para a saúde cerebral. Então eu faço suplementação quando a criança se adequa, porque o sabor ainda não é muito agradável, lembra muito peixe, até aqueles que são derivados de algas têm aquele sabor mais pungente que a gente não consegue disfarçar. Mas toda suplementação precisa ser orientada pelo nutricionista ou pelo seu médico de confiança. Diagnóstico do transtorno do espectro do autismo é uma sentença ou pode ser mudado no futuro? Não entenda como uma sentença, não entenda como algo muito ruim. A gente não condena, não trabalho com condenação. Quem sou eu? Não sou juiz. Eu trabalho com esclarecimento, né? Iluminação. Entenda que isso não vai condenar a criança, pelo contrário, vai ajudar a família a achar um caminho para essa criança se libertar. Na minha participação no processo do IAC do autismo aqui do TJPE, eu falei que a terapia, o tratamento baseado na ciência do comportamento, no ABA, liberta a pessoa, né? A criança que não tem acesso ao diagnóstico nem ao tratamento, como aquele rapaz que alguns meses saiu na TV, estava acorrentado em casa. Então isso não, de forma nenhuma, é uma sentença. Pelo contrário, é um jeito, o diagnóstico é um jeito da gente iluminar, esclarecer, apontar o caminho para melhorias. Não entenda como uma sentença. Claro que isso é um impacto muito grande. A família toda, né, tem que ter uma mudança do seu propósito para poder ajudar aquela criança. Toda a sociedade, na verdade, deve estar empenhada em ajudar essas crianças e não a condená-las. Não é isso que a gente pretende. A gente quer ajudar e libertar todo o potencial que está ali, naquela cabecinha que tanto tem a oferecer para a gente. Sim, e a segunda parte pode ser mudada no futuro. O que pode ser mudado no futuro? Porque o diagnóstico é o nome, né? Em 2022 a gente vai ter uma mudança do código de identificação das doenças do CID, vai mudar o nome, mas não mudamos a pessoa, melhoramos a pessoa, né? No futuro, não tem uma bola de cristal, pode ser que esses nomes todos mudam, mas atualmente a gente lida com a realidade, né? A presente realidade, o diagnóstico do autismo, o melhor tratamento, qual é? Então, a gente tem que não ficar pensando no futuro como algo que a gente possa mudar no passo de mágica, mas o futuro reserva melhores resultados se a gente começar a lidar com a realidade presente, tá? Isso parece até ser papo de autoajuda, mas não tem coisa mais verdadeira que isso. Então, a gente consegue ter uma maior possibilidade, né?
um número estatístico maior, né, de melhorias no futuro, se a gente encarar melhor o presente e fizer a nossa parte agora no presente. Meu filho tem 3 anos, fala tudo, mas não conversa. Que profissionais irão ajudar nisso? Ele precisa ser avaliado, né, por uma fonoterapeuta, por um profissional que entenda de marcos do desenvolvimento da linguagem, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, para a gente poder saber se há um diagnóstico a ser feito e como a gente pode melhorar essa situação para o seu filho. Aí continua, seria apenas timidez? Além disso, tem hiperfoco em mecânica e robótica. Veja, está aparecendo aí os 2 sinais, né? 2 características que se enquadram aí em dificuldades de fala, né? De comunicação e comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Outra pergunta, atraso global significa que tem autismo? Veja, no CID-10 a gente tem o que a gente chama de transtornos invasivos do desenvolvimento. E dentro desses transtornos invasivos ou transtornos globais do desenvolvimento está ali o autismo, a síndrome de Down, o transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, a síndrome de Rett também, o autismo atípico. Mas atraso global do desenvolvimento não é um diagnóstico do CID. Né? A criança, quem avaliou, viu atrasos em várias áreas do desenvolvimento e colocou esse nome. Precisa ser melhor especificado. Até assim, eu aconselho não usar esse termo para se dar um diagnóstico, porque mais confunde do que ajuda. Doutor, meu filho é autista, inclusive seu paciente. Minha pergunta é, como posso saber se eu tiver outro filho, se ele pode também nascer com autismo? Semana passada eu falei sobre testes genéticos. Essa é um bom caminho para se responder a tua pergunta, para tirar essa tua dúvida. Iniciar a avaliação genética, descobrir ou se tentar descobrir se essa alteração que provoca o autismo, que é a causa do autismo, é uma mutação na criança, a partir da criança, que a gente chama mutação de novo, mutação nova, que é 70% dos casos, né, de TEA com causa genética. Porque se isso for apenas da criança, somente a prole daquela criança vai herdar, e irmãos que nasçam de seus pais, né, não tem maior probabilidade. A probabilidade é igual a criança, a um casal sem filhos. Agora, se a mutação foi da linhagem germinativa de algum dos pais ou de ambos, porque a gente está lidando com herança de mais de um gene, né? Herança poligênica, pode ter herdabilidade tanto da mãe como do pai. E aí, quando misturou ali o material genético, chegou no nível crítico que expressou a condição do TEA. Então, essa mutação pode ser da linhagem germinativa, espermatozoide ou óvulos e ovócitos maternos, e aí a possibilidade de ter uma nova criança, de ter outra criança com TEA é muito grande, e pode ser recomendado maneiras ou do casal ter filho adotivo, ou do casal fazer técnicas de inseminação para diminuir essa possibilidade. Né? Mas aí a gente está falando de um campo muito delicado, que é o campo de bioética, eugenia, e deve ser bem conversado e avaliado, não só com o neuropediatra, mas também com aconselhamento de um profissional de genética médica e humana. Pois bem, gente, meu tempo está acabando, a live foi muito proveitosa, vou deixar salva aí na aba de vídeos do meu perfil. Espero que vocês também tenham aproveitado. Ao finalizar a live, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, enviem aqui pelo aviãozinho para outros pais e mães que vocês acham que vão poder se beneficiar com essas informações. Uma boa tarde a todos, uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.